Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Artigo em Foco, em que hoje eu vou te dizer, meu artigo foi rejeitado algumas vezes, o que eu devo fazer, o que eu estou errando? Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo profissionais da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês. Então, o que eu quero te contar hoje é por que o artigo ele pode ser rejeitado, quais são os tipos de rejeição que existem durante essa nossa jornada científica e o que a gente pode fazer para poder contornar, melhorar essa situação diante de tantas questões do nosso dia a dia. Bem, o primeiro ponto que a gente sempre deve lembrar é que por que eu preciso fazer um artigo científico? Eu preciso escrever um artigo científico porque eu quero fazer ciência de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva, e também a ciência ajuda cada vez mais as pessoas durante a sua forma de lidar com as situações da vida, com os problemas especialmente de saúde, neste caso que a gente discute aqui. Então é interessante lembrar disso, que quando a gente tem a ciência, a gente consegue tomar uma decisão. E essa decisão que a gente toma, que a gente põe em prática ali, ela muda a realidade de alguém. Bem, esse ponto é importante. E como é a tradução da ciência hoje? Ela se dá por meio da redação de artigos científicos. E para isso, nós precisamos submeter esses artigos científicos em revistas que vão avaliar, fazer uma avaliação por pares dessa nossa construção científica, dessa nossa informação científica, se é uma informação válida, coerente, consistente, que a gente pode ter uma credibilidade maior em relação ao que a gente está avaliando. Então, a revisão por pares, que é o que a revista se propõe, tem como finalidade, tem como missão contribuir de forma consistente para uma expressão da ciência de forma cuidadosa e equilibrada. Por quê? Porque as pessoas desconhecem ali muitas vezes quem são os autores, então ela vai avaliar de maneira mais aberta do que ficar tímido ou constrangido em criticar, às vezes, o próprio colega sem saber que aquele trabalho é do colega. Então, a ideia da ciência, por meio desse tipo de avaliação, é o debate. E o debate de maneira mais crítica, ou seja, a gente está gerando informação que vai agregar de algum modo para as pessoas. Bem, e aí, dentro de tudo isso, tem a rejeição do artigo científico. Por quê? O que é a rejeição? A revisão por pares passa pelo seguinte processo. Você submete o artigo científico ali na revista. Depois que você faz essa submissão, o editor avalia. Então, já começa o primeiro tipo de rejeição aí. O editor ele vai avaliar se o seu artigo tem características relacionadas ali com o escopo da revista, ou seja, se tem conexão com o tema. Então, o primeiro passo que a gente precisa lembrar durante nosso momento de escrever cientificamente e pensar a revista de escolha é o que essa revista tem aqui que tem uma conexão com o tema do meu estudo. Porque se não tiver nenhuma relação com o tema do seu estudo, já de cara, assim, vai ter uma rejeição do seu trabalho. Então, você precisa ter clareza disso. Se o que você está investigando, se o que você está estudando tem essa relação, tem essa conexão de ideias, de maneira mais clara e objetiva. É legal a gente perceber isso e ter isso muito claro, porque na hora de escolher a revista, a gente pergunta assim, eu quero escolher, por exemplo, uma revista de saúde pública. E tudo bem, mas às vezes você precisa escolher uma revista muito específica. E aí você leva de cara aí uma rejeição do artigo. Então, o primeiro tipo de rejeição que existe é aquela que está ali no nível do editor. Ou seja, o editor viu o artigo e não tem conexão com a proposta e as ideias da revista, ele já vai negar. O segundo tipo de rejeição que existe também é feita pelo editor, mas os motivos, eles são motivos diferentes daqueles que a gente está aí acostumado a ver. Ou seja,
É aquele ponto que você manda o artigo, mas o editor não acha que o seu artigo é interessante para a revista. Não acha que o seu artigo seja algo que realmente traga algo diferente, ou bacana, ou legal. Então ele vê aquilo baseado em quê? Fundamentado em quê? Na experiência dele de perceber que aquele tema é ou não inovador. Eu não chamo nem original, porque hoje a originalidade na ciência é algo muito complexo e até poderia dizer que raro da gente lidar e da gente conseguir fazer. Mas, no fundo, o que eu quero te dizer é que a questão da inovação, da originalidade e de todo esse processo é importante para que a gente tenha clareza que é um ponto de avaliação ali do editor da revista. Se ele olhar para aquele artigo e achar que não vai ter nada de muito diferente, que não vai ter uma contribuição muito importante, ele também já vai rejeitar o seu artigo ali de cara. Ou seja, já vai chegar e dizer assim, não, esse artigo científico aqui também não é para revista. Então, eu já te contei sobre 2 tipos aí de rejeição de artigos. Todas no nível ali do editor da revista. Bem, o editor achou que o seu tema é interessante, que o seu tema ele é bacana, aí a gente vai começar a discutir a revisão por pares. Então, o seu artigo ele vai para a revisão por pares, em que você vai estar ali botando a cara no sol, como diz. Ou seja, estou indo lá ver o que vai acontecer. Nessa revisão por pares, é o momento em que as pessoas vão avaliar o seu artigo. E aí é crítico esse momento. Por que ele é crítico? Porque esse é o tipo de rejeição que eu acho a mais complexa, porque envolve uma necessidade de entendimento crítico sobre o que a pessoa está lendo. O entendimento crítico não é sobre o tema somente, é sobre o método, como o método foi conduzido. E, além disso, precisa também considerar, durante esse nosso processo científico, considerar que a revisão por pares vem na tentativa de tornar mais transparente a sua evidência científica e tudo que você está fazendo. A revisão por pares, a rejeição da revisão por pares, ou seja, dos revisores, é a mais temida pelos pesquisadores. Por quê? Porque aí significa que pode existir problemas no seu estudo. E aí a gente vai falar quais são os tipos de rejeição por pares que elas existem durante essa nossa jornada científica e que a gente precisa tratar e trabalhar. Ou seja, a rejeição da revisão por pares devido ao tema. Às vezes a pessoa não acha o seu tema interessante e aí tem um pouco da parcialidade do avaliador. Às vezes acha que é um tema que está muito batido na ciência, e um tema que está pouco, que já é muito discutido e que acha que não vai acrescentar em nada. Então, tem o tipo de rejeição que está conectado com a experiência, com o tema, com a proposta do tema que você colocou e que o revisor pode dizer que não é tão interessante. Eu me lembro que quando eu estava publicando alguns artigos, mas esse em especial, um artigo sobre anemia materna e baixo peso ao nascer, eu me lembro que quando eu estava lá escrevendo um artigo científico e fazendo toda essa jornada aí, o artigo foi para a submissão, foi para a revista, e eu recebi uma rejeição do revisor, porque o tema já era amplamente discutido. E aí, gente, a importância da gente revisar aquilo que a gente domina, aquilo que a gente conhece de algum modo. Por que eu estou te dizendo isso? O tema era anemia materna e baixo peso anemia materna e peso insuficiente ao nascer.
O que é amplamente discutido na literatura é o baixo peso ao nascer, não é o peso insuficiente. E aí, o que aconteceu? Eles rejeitaram dizendo que aquele tema era amplamente discutido. Então, ele não teve a sensibilidade de perceber a diferença do tema. Aí que o editor entra para fazer avaliações críticas e perceber. Então, o editor observou e disse, não, peraí, esse revisor aqui deu esse parecer, rejeitando o artigo por causa do tema, mas não é bem isso que o autor quer dizer. Então, gente, a rejeição ela passa também pelo crivo do editor. Tem, obviamente, a revisão por pares, mas o editor decide qual é o ponto final. Vai rejeitar, vai fazer maiores considerações. Então, ele abre ali o espaço para o debate, quando ele tem essa sensibilidade de captar esse processo. Então, o que aconteceu? O editor falou, não vamos acatar isso aqui do revisor, totalmente não. Vamos repensar o que o autor tem para discutir. E aí foi apresentada toda a argumentação, encaminhado para o revisor e o editor, e eles aceitaram e o artigo foi aceito para publicação. Então, você passa por um processo ali de que o seu artigo pode ser rejeitado, sim, obviamente, mas que você vai conduzir. E esse artigo já tinha sido rejeitado em uma outra revista. Então, foi submetido a uma nova revista para tentar lidar com essa avaliação por pares e ver o que poderia fazer. Então, esse é um tipo de rejeição que que pode acontecer e, dependendo da sensibilidade do editor, pode rejeitar de cara se ele concordar com o parecer do revisor. O segundo ponto que tem aí para a gente trabalhar em relação à rejeição do artigo científico que envolve um método. E é isso que eu ensino aqui para vocês no Ciência em Texto. Método. Isso é um problema recorrente. Por quê? A rejeição devido a falhas do método é uma rejeição mais complexa de se contornar ali no momento do processo daquela submissão na revista. Você tem que cuidar do método, tem que tornar mais claro, tem que mostrar aquela informação produzida de uma maneira mais eficiente. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso? Que o momento que você tem ali de pensar cientificamente, de escrever cientificamente, de tratar tudo isso, é mais eficiente quando você tem sensibilidade e clareza do método. Até para você já mostrar para ele, para o revisor, qual foi o problema que você teve de condução da pesquisa e ele já entender de cara ali quando você mandar seu artigo científico. Quando a maior parte dos artigos, eles são rejeitados porque tem um método ruim. Por que, gente, o método ruim vai causar isso? Porque vai produzir uma evidência científica ruim. Se eu não tenho um método bom, consequentemente os meus resultados não serão bons. Eu vou ter resultados com prejuízo. Então é claro que o revisor vai rejeitar o artigo. E tem muito artigo por aí ruim, inclusive publicado, porque nem o revisor domina tanto assim de método. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai receber um parecer de uma pessoa que não está compreendendo aquilo que está sendo trabalhado, aquilo que está sendo avaliado. Então eu preciso, dentro da minha compreensão, da minha avaliação científica, pensar o seguinte, que se eu tenho um grande problema na minha construção científica, se eu tenho um grande problema no meu método científico, certamente o artigo vai ser rejeitado. Eu me lembro de uma aluna que me disse, que me disse o seguinte, professora, olha, eu estou fazendo uma pesquisa no meu trabalho e eu tenho 50% de dados faltantes, ou seja, um missing. O artigo dela foi rejeitado várias vezes, repetidas vezes, pensando em quê? Avaliando o quê? Que aquele resultado que estava ali descrito não representava a realidade. Então, ela precisava assumir isso como uma limitação do artigo dela, precisava discutir isso como uma limitação do artigo dela, mas antes disso ela teve o artigo muitas vezes rejeitado.
Então, essa jornada de você conseguir publicar um artigo científico com problemas metodológicos fortes, assim, você precisa avançar, você precisa vencer e precisa tratar tudo isso de uma maneira mais nítida na sua discussão e na sua avaliação. Tá? Então, o método. O que faz com que o revisor recuse o seu artigo quando ele está ali tratando o método, quando ele está ali avaliando o método? O ponto primeiro é como você seleciona os seus participantes, como você define a sua amostra. Se você não tem um processo de definição da amostra claro, seja um estudo quantitativo ou seja um estudo qualitativo, o seu artigo vai ser ali rejeitado. Por quê? A gente não sabe como você captou. Hoje existem inúmeros instrumentos de avaliação da qualidade metodológica e os revisores usam esses instrumentos para isso. E os revisores aplicam esse conhecimento dos instrumentos para avaliar. Então, o que eu quero te dizer? É que pensar cientificamente, construir cientificamente as ideias da seleção precisa estar claro para você. Então, o que é o ponto que ele vai avaliar? Você dizer no seu critério de elegibilidade que não vai selecionar pessoas diabéticas e tem pessoas diabéticas na sua pesquisa. Então, isso é um problema de condução, de definição, de seleção dos participantes da amostra. Então, ele vai olhar para isso e vai dizer assim, opa, isso aqui está errado, eu preciso reconstruir. Se eu preciso reconstruir essas ideias, eu preciso dizer para ele que o artigo dele vai passar por uma revisão e pode até ser rejeitado por falta disso, tá? Tem um revisor que vai chegar e vai dizer assim, não, eu vou ali sensivelmente dizer para ele o que ele precisa corrigir, tá? Mas tem revisor que não, que ele é mais rígido e que ele vai negar o seu artigo imediatamente, tá bom? Então, isso precisa ficar claro. Outro ponto que também leva à negação de artigo científico é sobre o tipo de estudo. Gente, você precisa caracterizar o tipo de estudo, isso é condição de clareza para o seu leitor. E aí, quando você não sabe sobre o tipo de estudo, gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. As pessoas não saberem sobre o tipo de estudo. O seu artigo também pode ser rejeitado. Ele vai tratar ali do quê? Da questão de que você não tem clareza metodológica, de como você vai conduzir. Se eu não sei o tipo de estudo, isso muda, por exemplo, o tipo de análise que eu vou fazer. Tá? Então, é importante que a gente tenha essa visão clara e essa visão, essa percepção do todo de uma maneira mais consistente e eficiente, certo? Como eu seleciono a minha amostra, o tamanho de amostra e como eu também vejo o meu tipo de estudo. Outro ponto que leva à questão da rejeição do seu artigo é como você fez controle de viés. E o que é o viés? O viés é tudo aquilo que pode distorcer o seu resultado. Basicamente são 3. Viés de seleção, que a gente já discutiu um pouco, você selecionar sua amostra errada. O viés de aferição, que é como você define o diagnóstico daquilo que você está avaliando, tá? Ou seja, o seu desfecho, como é que você define a informação autorreferida, aplicou um questionário validado, fez um exame de sangue, o que você fez? E o viés de confusão, que é como você fez a sua análise estatística para controlar problemas que estão ali dentro daquela jornada. Então, se você pega toda essa informação e não trata mostrando para ele como você vai contornar a situação, isso pode levar à rejeição do seu artigo. Então, a rejeição do artigo científico envolve esses aspectos da gente ter clareza do que precisa estar no método, porque isso desencadeia todas as etapas subsequentes do seu artigo científico, todo o processo que vem depois dessa sua jornada científica. Então, assim, cada vez que você estiver aí pensando sobre o que o revisor vai avaliar, o que o revisor vai considerar, você tem que se lembrar disso, de todos os elementos que me levam nessa jornada à rejeição. É por isso que hoje, cada vez mais, as revistas têm solicitado a submissão com um guia, o guia de redação. Por quê? Porque no guia de redação fala desses elementos essenciais aí durante a nossa jornada científica, no nosso processo de se fazer ciência e de escrever cientificamente.
Então, ele já pede para você colocar o guia para te forçar de maneira clara e objetiva a ter que ir lá e colocar aqueles elementos básicos da sua avaliação científica. Bem, um segundo ponto, que também, um terceiro ponto, na realidade, que também o revisor vai considerar, é resultados que respondem à sua pergunta de investigação. Muitas vezes, eu peguei um artigo esses dias que os resultados não respondem nada à pergunta de investigação. Em nada. E eu até fiquei pensando assim, eu falei, poxa vida, a gente tem tanto trabalho e o artigo é rejeitado. Não é? Então, assim, o que eu queria te dizer? Que eu tenho que ter essa visão de que a função dos meus resultados é conectar ao objetivo, é responder ao objetivo. Se eu não respondo ao objetivo, eu acabo perdendo a oportunidade ali de ter meu artigo publicado e é uma pesquisa boa, com tema até legal, mas que vai acabar passando por esse tipo de crítica. Então, você sempre tem que desenhar os seus resultados pensando no objetivo. Ah, esse resultado aqui responde o meu objetivo? Tudo bem. Esse resultado aqui não responde o meu objetivo? Opa, tem alguma coisa errada, eu preciso reconstruir esse meu processo científico. Então, cada vez que eu estou ali pensando cientificamente, cada vez que eu estou ali tratando de forma clara, de forma objetiva, toda essa minha ideia científica, eu acabo pensando que eu posso ter uma informação mais robusta. E também isso leva ao processo aí entre a rejeição e a aceitação do artigo científico. Bem, a discussão. A discussão, especialmente quando você não aborda validade interna, validade externa, e você não aponta elementos que te fortalecem durante esse processo científico, você acaba ali tratando de apenas uma comparação da literatura. E o revisor, ele vai sim rejeitar o seu artigo se você só faz comparação com a literatura e não discute os seus resultados. Discutir os resultados é de suma importância. Discutir os resultados é extremamente relevante para que a gente consiga tratar esses elementos, para que a gente consiga utilizar as informações científicas de uma maneira mais clara. Então, a discussão do artigo científico é uma caixinha de ouro. Por que é uma caixinha de ouro? Porque é ali que a gente consegue entender a lógica do nosso processo crítico-reflexivo, do nosso processo de como é que os meus resultados contribuem para a ciência de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais robusta. Então, toda vez que você estiver escrevendo a discussão, você precisa entender que é o diálogo com o seu leitor. Então, assim, isso também leva à rejeição do seu artigo. Isso também leva ao ponto do revisor dizer assim, poxa, ele não fez uma boa discussão, conectando com as ideias. Ele pode até pedir para você reformular, mas ele também pode falar que vai rejeitar, porque você não foi tão claro durante essa sua construção e avaliação científica. Bem, tudo isso aí tá tranquilo, vamos dizer assim, né? Tá muito claro que você precisa pôr em prática. Mas a gente precisa entender que o meu artigo ele foi rejeitado 3 vezes. Qual é o meu erro? Então, o primeiro ponto que você vai precisar identificar é se o seu erro está conectado com a escolha equivocada da revista. Se você está escolhendo a revista de maneira errada, seu artigo vai ser rejeitado inúmeras vezes. O editor vai tratar isso dessa forma. Então, como é que eu escolho a revista? Pelo escopo da revista, pelo tipo de artigo que ela aceita. Eu não vou mandar o artigo original para uma revista que só aceita a revisão sistemática, tá? Então, a gente precisa trabalhar e lidar com essa construção científica, tá? O segundo ponto que a gente precisa entender e que a gente precisa ver durante essa nossa ideia e nossa avaliação é
se o meu tema é interessante. E por isso, gente, a revisão da literatura ajuda a gente. A revisão da literatura é um espaço para a gente compreender. Eu sempre digo isso. Faça primeiro uma revisão sistemática para compreender o seu tema, na medida do possível, especialmente quem estiver aí escrevendo teses. Por que dissertações? Porque quando você faz a revisão sistemática, você consegue ter clareza daquele tema para poder avançar para um estudo original com mais consistência de ideias, de métodos, de aplicabilidades, o que se encaixa melhor a sua pergunta de investigação, tá? Que vai ser a mesma que você vai tratar na revisão sistemática. Então é legal você ter essa revisão clara, porque quando você chegar com a definição do tema, você já chega com uma argumentação mais robusta, tanto para o editor quanto para o revisor. E aí, meu artigo é de revisão sistemática, então ele já vai produzir esse efeito para você. Você já vai chegar com uma argumentação, porque você já fez uma busca na literatura dessas informações. Então, esse é o terceiro tipo de rejeição que a gente precisa... O segundo tipo de rejeição que a gente precisa controlar. E o terceiro tipo de rejeição, que é a mais complexa, você precisa aprender quais são os tipos de estudo e o método científico. Não adianta fazer pesquisa, um método, sem você entender o que você está fazendo, sem você ter clareza desse passo a passo, dessa construção científica. Então, é por isso que a cada dia que você está aí tentando pensar o seu artigo, você precisa voltar para as bases da epidemiologia, se você estiver fazendo uma pesquisa quantitativa, ou para as bases da pesquisa qualitativa, que são os teóricos que cercam toda essa questão, tá? Como, por exemplo, Bardan é um teórico muito famoso na área de pesquisa qualitativa e que você precisa conhecer. Então, gente, essa nossa visão científica, nossa construção científica só se fortalece quando você se torna crítico do processo. Escrever artigos científicos é de suma importância, porque a gente só aprende a criticar o que a gente faz. Gente, isso é inevitável. Eu vejo por aí as pessoas lendo artigo científico, talvez de maneira que se diz de maneira eficiente, mas às vezes não compreende a informação, não é claro o suficiente em relação à informação. E aí, como não é claro o suficiente em relação à informação, acaba criticando uma coisa que não domina. É aquilo que eu mostro aqui para vocês, aquilo que eu faço. Esse ano eu já tive 7 artigos aceitos para publicação. Mas esse ano também eu já tive alguns artigos, acho que 3 artigos, rejeitados. E todos os artigos que foram rejeitados até o momento foi porque a escolha da revista, o editor entendeu que não estava compatível com o tipo de artigo. Então, o que a gente faz? Pega o artigo, põe embaixo do braço, vai lá buscar outra revista, certo? Então, isso vai acontecer com todos os pesquisadores, inclusive com o pesquisador mais experiente, porque para a gente entender o que o editor quer falar, o que o editor quer ali dentro daquela avaliação, a gente precisa conhecer um pouco mais o ritmo da revista. Uma dica legal é você olhar os artigos que já foram publicados naquela revista. Essa é uma dica boa, mas que não garante de maneira suficiente de que o editor vai aceitar. Outra questão também de rejeição desses artigos que eu tive esse ano foi relacionado com o fato da revista já ter um número elevado de trabalhos científicos. Então, até ontem, com os alunos do curso, eu estava discutindo isso. Às vezes a revista vai ter um número elevado de artigos científicos e vai rejeitar. Então, eu tive esses artigos rejeitados em 2021, esses 3 artigos rejeitados em 2021. Mas, em contrapartida, eu tive 7 artigos aceitos. Então, assim, o que eu quero lhe dizer é que não é um processo de que a gente só tem artigo aceito, embora seja a maioria aqui na nossa realidade, mas que toda vez que tem um artigo aceito, a gente trabalhou muito por trás, recebeu rejeição durante isso. Ainda bem que as rejeições dos meus artigos são todas conectadas com o processo ou da escolha da revista ou do número elevado da revista que
acha que não se encaixa ali porque já tem muitas publicações e não achou que eu tenho uma força interessante para a revista deles. Mas do método é a mais cruel, porque é que você é mais penalizado durante essa sua avaliação. Então você precisa ter cuidado e sensibilidade. E, gente, repetidas vezes, às vezes é tão cansativo submeter o artigo científico. Muitas e muitas vezes, mas a gente precisa submeter. A gente precisa ir lá e fazer isso, porque é a nossa contribuição para a sociedade. Então, esse é o episódio de hoje do Artigo em Foco. Muito obrigado. E você que está assistindo na reprise, depois me conta o que você achou. Até mais.